Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. Bom, quarta-feira é dia de uma palavra pastoral. É dia de uma palavra que vai trazer esperança, que vai trazer ânimo e conforto ao nosso coração. E hoje, normalmente eu tenho feito isso. Às quartas-feiras eu tenho dado uma palavra pastoral ligado à palavra do culto do último domingo. E no último domingo nós recebemos o pastor Tiago e a pastora Amanda, junto com a sua filhinha Isabelle, lá de Pouso Alegre. E ele pregou sobre Marcos capítulo 4, aquele texto icônico que narra Jesus enfrentando com seus discípulos uma grande tempestade. E no versículo 41... diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, o tema do nosso devocional de hoje é: quem é esse? Jesus, nesse texto, ele demonstra, não só nesse texto, mas em especial nesse texto, ele demonstra que ele tem domínio sobre toda a criação. Nós sabemos que esse domínio foi dado para Adão lá no Éden, mas Adão, pela sua decisão de pecar, pela sua escolha de cair em pecado, ele rejeita esse domínio, ou ele abre mão desse domínio. E esse domínio então fica solta, fica ao bel prazer, a natureza, as forças da natureza, etc. e tal. Jesus, aqui nesse texto, e não só nesse texto, mas em todo o evangelho de Marcos e nos outros evangelhos também, ele vai demonstrar através dos seus milagres que ele resgata o domínio da natureza. Ou seja, domínio aquele que Adão perdeu, agora o segundo Adão está restaurando. Ele está trazendo esse domínio de volta às suas mãos. E quando ele faz esse milagre aqui, ele está querendo ressaltar exatamente esse aspecto, que é o aspecto do domínio de Jesus sobre toda a criação. E a prova disso é a própria expressão dos discípulos: quem é esse que o mar e o vento lhe obedecem? É óbvio que é uma pergunta retórica, porque, de fato, a resposta está exatamente no fato de que ele é Deus, e como Deus ele tem domínio de todas as coisas e pode confiar esse domínio a quem ele quiser. Quando olhamos para esse texto e pensamos nas nossas próprias vidas, nós podemos extrair desse texto alguns ensinamentos. O principal ensinamento é que nós devemos confiar em Jesus. Na verdade, a Bíblia nos ensina a confiar somente em Jesus. Fé em Cristo é exatamente a confiança segura de que Jesus vai cumprir as suas promessas, especialmente as suas promessas de redenção. Mas, nesse texto, ele vai nos dar outros aspectos que podem ser englobados a esse confiança na salvação. Podemos confiar, em primeiro lugar, que ele tem os seus planos que às vezes passam por tempestades. Os planos de Deus, eles são perfeitos, os planos de Deus são construídos a partir da sabedoria de Deus, e eu gosto de uma definição do N. Gruden sobre sabedoria de Deus. Ele diz que sabedoria de Deus é quando Deus fazer alcançar os melhores propósitos da melhor forma. Ou seja, Deus tem a melhor forma para se alcançar os melhores propósitos. Então, muitas vezes, essa forma melhor de alcançar os melhores propósitos passa inevitavelmente por tempestades, que foi o caso desses discípulos. Jesus tinha um propósito, ele tinha um plano, e esse plano passava pela tempestade, passava por aquele momento de aflição que aqueles discípulos teriam que enfrentar logo a seguir. Em segundo lugar, nós podemos confiar que ele está conosco nas tempestades. Apesar dos planos dele incluir a tempestade, mas também inclui a sua presença em meio às tempestades. Nós sabemos que a vida, ela nos reserva dificuldades e tempestades que, em muitas vezes, aliás, talvez na grande maioria das vezes, não estávamos esperando. Apesar de sabermos que isso faz parte do plano de Deus, é muito duro ter que enfrentar.
é muito difícil ter que enfrentar. Talvez eu estou falando para você aqui e você pode pensar, mas o pastor não está passando pelo que eu estou passando. Não estou passando agora, mas eu já tive que passar no passado e provavelmente vou ter que enfrentar novamente no futuro. E a ordem é sempre a mesma. É entender que Jesus está conosco em meio às tempestades. E em terceiro lugar, a tempestade é didática. Temos que confiar que a tempestade é didática. Ou seja, que ele vai se utilizar da tempestade, que ele vai se utilizar desse momento que não só aparentemente, mas que de fato é um momento difícil, é um momento complicado, mas ele vai se utilizar desse momento para nos ensinar alguma coisa, para nos mostrar alguma coisa. E nós temos que ter essa confiança de que ele está nos ensinando, nos amadurecendo, está trazendo ou revelando alguns atributos do seu caráter que nós podemos até conhecer na teoria, mas que não conhecemos na prática. Então, o que ele vai fazer é nos ensinar através da tempestade. Então, se você está enfrentando uma tempestade, ou quando você for enfrentar uma tempestade, né, temos aqui dois aspectos, e note que eu não disse se você enfrentar, eu disse se você está enfrentando ou quando você enfrentar, porque de fato todos nós vamos passar por tempestades na vida. Confie em três coisas. Primeiro, você está dentro do plano e do propósito de Deus. Segundo, Deus está com você em meio a essa tempestade. E em terceiro, essa tempestade ela é didática e vai nos ensinar alguma coisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma ótima quarta-feira a todos e Deus abençoe.